Senhoras e senhores, autoridades, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao 5º evento de apoio ao paciente com doença rara no Brasil. Uma parceria do blog Estudando Raras, GDR Brasil, AFAG, Associação de Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves, Gabinete do Vereador Marco Aurélio Cunha e dezenas de entidades parceiras. Agradecemos a presença e daremos início à composição da mesa de abertura. Compõe a mesa as seguintes autoridades e personalidades e recepcionaremos com palmas. Vereador Marco Aurélio Cunha. Que entrou no tema de doenças raras desde 2009, eu não dou sossego para ele. A deputada Vanessa Adamo. Também envolvida na nossa causa já há algum tempo, e agora com a filhinha. Dr. José Eduardo Fogolin Passos, coordenador geral de média e alta complexidade do Ministério da Saúde. Concluído o responsável pela organização que possibilitou a portaria 199 de atenção integral à pessoa com doença rara. Doutora Maria Cecília, presidente da AFAG. A AFAG é uma parceira do GDR há 2 anos, da mesma forma também eu fui bater na porta dela lá em Campinas. A gente tem feito um trabalho muito bom aí, modestamente, no Brasil inteiro. E o senhor Ronilson Silva, presidente do Conselho Estadual de Assuntos da Pessoa com Deficiência. O Ronilson também foi eleito há 2 meses, presidente do estado de São Paulo inteiro, todas as cidades, e em pouco tempo ele está aumentando muito o número de conselhos municipais, importante aqui para a nossa causa de doenças raras. Dia das Doenças Raras é um evento anual de conscientização coordenada pela Eurorgs a nível internacional e pelas entidades GDR e AFAG no Brasil, em parceria com organizações de pacientes a nível nacional. O objetivo principal do Dia das Doenças Raras é sensibilizar o público em geral e os gestores executivos e legislativos para as doenças raras e seu impacto na vida dos pacientes. A campanha destina-se também aos pacientes e aos representantes dos doentes, assim como os políticos, autoridades públicas, cientistas, representantes da indústria, profissionais de saúde e qualquer pessoa que tenha um interesse genuíno pelas doenças raras. Desde que a Eurorgs e seu Conselho de Alianças Nacionais lançaram o Dia das Doenças Raras em 2008, já ocorreram mais de 1000 eventos em todo o mundo, chegando a centenas de milhares de pessoas e resultando numa grande cobertura de mídia. No Brasil, em 5 anos, a caminhada iniciada em São Paulo, hoje já cobre diversos estados e mobiliza dezenas de cidades no país. O impulso político resultante do dia tem também servido para defender os direitos dos doentes. Ele contribui em particular para o avanço dos planos e políticas públicas para as doenças raras em diversos países. Embora a campanha tenha começado como um evento europeu, vem progressivamente tornando-se um evento mundial, com mais de 70 países participantes em 2013. O nosso objetivo é que a Organização Mundial de Saúde reconheça o último dia de fevereiro como o Dia das Doenças Raras oficial, o que vai ajudar a aumentar a sensibilização para as doenças raras em todo o mundo. O Dia das Doenças Raras não seria possível sem os esforços contínuos de organizações de pacientes de todo o mundo que sensibilizam a população local para a situação das pessoas que vivem com uma doença rara e das suas famílias. Agradecemos especialmente aos nossos parceiros oficiais de doenças raras, a AFAG e todas as entidades presentes. Passamos a palavra para a abertura ao vereador Marco Aurélio Cunha. Bom dia a todos e a todas, né? É um prazer enorme recebê-los nesse sábado pela manhã aqui na Câmara Municipal, num debate e num apoio tão importante a uma causa tão justa, né? Eu gostaria de agradecer a presença da deputada Vanessa Adamo, que veio aqui prestar, como sempre, a sua colaboração, Dr. José Eduardo Fogolin Passos, coordenador geral de média e alta complexidade do Ministério da Saúde, Ronilson Silva, que já foi apresentado aqui como presidente do Conselho Estadual de Assuntos da Pessoa com Deficiência e o seu caminho tão árduo nesse sentido, doutora Maria Cecília, amiga, presidente da AFAG, e todos os presentes que nos honram hoje pela manhã aqui. Evidentemente, nós adotamos esta campanha, esse apoio, desde o
caminho que nos foi dado pelo vereador, né, o Chitaro Kamiya, que também havia feito esse trabalho. Hoje ele não está no mandato, mas seguramente logo logo ele voltará à Câmara Municipal, porque foi um grande vereador e foi ele quem também me fez acompanhá-lo nessa causa. Portanto, quero lembrar o nome dele aqui, que foi um grande apoiador e hoje o sucedo nesse caminho. E tenho certeza que nós precisamos cada vez mais apoiarmos causas justas. A sociedade pede, clama por mudanças, clama por maior segmento na área da saúde, por maior interesse do homem público. E eu, como médico, conheço bem as questões, talvez não individualmente cada segmento, cada doença, mas com certeza o drama, a dificuldade, o bate-perna de cada mãe, de cada pai, indo a lugares que são, às vezes, mal atendidos, mal compreendidos e até com desconhecimento da própria doença de cada criança, de cada pessoa, que traz uma patologia com alta complexidade, muitas vezes com dificuldade de apoio. Nossa luta é para cada vez mais as organizações se unirem, porque embora doenças raras pareçam poucas, elas não são quando somadas todas, não é? São muitas pessoas, são vários pacientes que isoladamente têm uma patologia de menor incidência, felizmente para todos nós. Mas quando está na casa de cada um, ela é 100% naquela casa. E naquela casa a gente precisa dar o apoio, junto com todos seremos muitos, e como muitos teremos mais voz. Então o que é importante é que cada um faça a sua parte, cada um se mobilize, traga até nós, agentes públicos, as suas dificuldades, as suas carências, e um número maior de representantes juntando-se todas as doenças raras, certamente seremos um segmento ouvido pela sociedade e certamente também teremos um tratamento mais adequado. Então a nossa missão é essa, é caminhar, promover, dar, através dos grandes profissionais que temos da área médica e da área da saúde, dar a vocês o conhecimento, os caminhos, o meio de chegar ao conforto, à manutenção dos seus entes queridos, ao desenvolvimento deles de forma física, intelectual, escolar. Esse é o nosso caminho, poder fazer com que vocês tenham realmente espaço a serem ouvidos, serem tratados e dignamente inseridos na sociedade. Portanto, o meu agradecimento a quem colabora muito com isso, mais que nós até. Meu agradecimento ao meu gabinete, que faz sempre esse tipo de trabalho. Eles trabalham muito, a minha assessoria, ela vive pensando nessa causa, e eu queria agradecer a cada um deles, a Ana Lúcia, em nome de todos, pelo trabalho que tem feito nesse caminho. Então, muito obrigado pela presença, e está aberto, então, a nossa homenagem ao dia dessa luta das doenças raras, que, por curiosidade, é no dia 28 de fevereiro, que também é o meu aniversário. Então, eu nunca vou esquecer dessa data e dessa luta. É uma coincidência muito feliz para mim, porque me faz lembrar que vocês estão junto comigo. Muito obrigado. Fazer alguns agradecimentos, a presença do presidente do Instituto Baresi, presidente do professor Dr. Mário Santoro Júnior da CEJAN, presença do Arnaldo Salgueiro Rei da Bradat, a Raquel da Abrange, a Adriano da Sociedade Brasileira de Epidermólise Bolhosa, Bétia Lídia e Andréa da Abrame, a Zenilda da Saúde Zen, a Lilian da Neurofibromatose, a Priscila do Grupo A e do Grupo Encontrar, a Sheila da Prof e a Cássia da Apartesp, a Simone do Grupo de Osteogênese Imperfecta, a Regina Próspero, a Érica, a Bianca, a Tiago, a Solange, a Patrícia, o Wellington lá da FAG, ao Diego da OAPD, que não está aqui, mas ele mandou uma mensagem e hoje ele está fazendo uma reunião com os médicos lá da distrofia, a Thaís e a Carmen da Associação de Huntington, o Nadir do Espaço Saúde, a doutora Tatiana da Associação Brasileira de Imunodeficiência Primária, a Júlia do Grupo Retina Brasil, a Rosália da Abrax Esclerodermia, a Marta Carvalho da Aliança Brasileira de Genética, Marlene Adriana do Instituto Canguru, a Andréia do Prefito, o Dr. Wilson Romieiro da Febrapen, ao Henrique Tomazella do Núcleo de Cistinose de Sorocaba e a Simone do Grupo Inspirare, além de outros, que durante o decorrer a gente vai estar nominando. Queria passar a palavra, então, aos cumprimentos iniciais da doutora Maria Cecília, presidente da AFAG,
já agradecendo o apoio dela para a realização desse e de todos os eventos do Dia Mundial de Doenças Raras em todos os estados do Brasil. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos aqui a presença nesse sábado, que às vezes não é tão fácil poder estar aqui. Gostaria de agradecer às autoridades presentes. E assim, dizer que eu estou muito feliz, especialmente neste Dia Mundial de Doenças Raras, né, nessa semana. Porque esse ano a gente teve realmente uma contribuição muito significativa, e foi a publicação da Portaria 199, né, que realmente reconheceu a necessidade dos pacientes, das pessoas com doenças raras, serem ouvidas, serem assistidas de forma integral. Obviamente a luta não termina aqui, mas eu gostaria realmente de fazer até esse agradecimento especial ao Dr. Fogolin, que foi a pessoa fundamental para que isso realmente pudesse se concretizar, entendendo os anseios e essas necessidades. Agiu não só como um gestor, mas teve um lado humano fundamental para que isso realmente pudesse acontecer. Obviamente foi mais um passo dado, e a nossa luta ela continua assim, mas hoje o que a gente pode ver que esses pacientes, eles têm mais um lugar ali na sociedade, eles vão poder agora pleitear de uma forma mais concreta o atendimento integral. A gente via muito a situação que a pessoa não luta só contra uma doença rara, porque é o que eu falo, ninguém pede aqui para ter uma doença rara, muito menos uma doença grave, muitas vezes ela vem revestida dessa gravidade e abala toda a família, porque a luta não é só contra a doença, a luta é primeiro para você ter o diagnóstico e aquela peregrinação por centros, por hospitais, por médicos, para você ter realmente um diagnóstico. E depois do diagnóstico, assim, e agora? O que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? O que eu tenho que fazer? Os tratamentos, a integração, fisioterapia, fonoaudiologia, uma nutrição especial, tratamentos medicamentosos, isso tudo é muito importante. Por quê? Porque uma pessoa que necessita disso, não é só ela que está abalada, é a família toda. Muitas vezes uma mãe parando de trabalhar, um pai parando de trabalhar para dar aquela atenção a esse indivíduo. Então hoje o que eu vejo? É mais um passo, e realmente foi um passo importantíssimo dado, né? Não é o fim de tudo e agora nós temos todos os problemas resolvidos, não. E aliás, eu acho que em nada a gente tem sempre todos os problemas resolvidos, a gente não pode imaginar isso, mas a gente tem que comemorar sim. E a AFAG, que eu estou representando aqui, e que luta por milhares de pacientes no Brasil todo, ela realmente vê com muita esperança, porque o que a gente quer realmente é isso. A nossa luta é por todos, para que tenham realmente o direito a minimizar as suas diferenças e chegar muito próximo àquilo que a gente anseia, que seja o princípio da igualdade. Muito obrigada a todos. A gente está distribuindo a cartilha da saúde da FAG, tá? Então, quem quiser levar para um colega, um paciente, alguém que está sendo cuidado, fica à vontade, a gente tem aqui. Quem precisar da cartilha para alguma aula, alguma coisa, é só mandar um e-mail para a FAG ou ligar nesse número, ou no 0800, qual é o 0800? Eu não decorei ainda. 0800 777 2902, em homenagem ao Dia Mundial de Doenças Raras. 777-2902, ligar e falar, eu tive no evento dessas áreas, pedi umas 10 cartilhas para dar uma aula, então pedir lá, tá? Dando continuidade, queria passar a palavra para os cumprimentos iniciais para o meu recente amigo Ronilson Silva, presidente do Conselho Estadual de Assuntos da Pessoa com Deficiência, agradecendo já a parceria que a gente vai ter esse ano. Muito obrigado. Bom dia a todos. Com imensa satisfação, quero agradecer imensamente a Deus pela oportunidade de estar presidindo o Conselho Estadual e principalmente para estar em mais um grandioso evento, na presença de pessoas tão importantes como vocês, que dispuseram do seu tempo para estarem num sábado, principalmente muitas pessoas aqui jovens, que têm aí, graças a Deus, muita energia, estar aqui conosco para que possamos estar falando sobre esse assunto tão importante que são as doenças raras. Como disse o nosso amigo Marcos,
Recentemente assumimos a presidência do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência e logo em seguida, com poucos dias, estando na presidência, a deputada federal Mara Gabrilli me ligou dizendo que tinha o Marcos queria falar comigo, não conseguia, talvez pelos meios de comunicação, os celulares sempre desligados, mas não é isso, a dificuldade estava grande. E daí me deparamos e marcamos um bate-papo e começamos uma grande parceria entre o GEDR e o Conselho Estadual. Ontem eu estava na cidade de Arthur Nogueira, quando uma pessoa em uma palestra que nós estávamos proferindo me perguntou o que nós do Conselho Estadual estávamos fazendo para diminuir, para que pudéssemos fazer um trabalho para diminuir o aumento das pessoas com deficiência, que hoje, segundo o último censo, já passamos de 45 milhões de pessoas no país com algum tipo de deficiência. A primeira coisa que me veio à mente foi o Marcos, nosso grande amigo Marcos. Por quê? Porque eu disse na pergunta, respondendo a pergunta dessa pessoa, que uma das coisas que nós estávamos fazendo era uma grande parceria com um grupo de doenças raras, que fazendo eventos no estado de São Paulo. Vamos organizar esse ano 6 grandes eventos, primeiro em Presidente Prudente no próximo dia 29, que é a minha região. Eu sou da cidade de Teodoro Sampaio, a praticamente 700 quilômetros daqui, e vamos fazer um evento lá para começar esse trabalho, não começar, da minha parte, Conselho Estadual, prosseguir nesse trabalho que é uma coisa mais importante, porque as doenças raras, elas trazem as suas sequelas e as sequelas deixam a pessoa com algum tipo de deficiência. Então, o mais importante de tudo isso como já conversando com o próprio Marcos e com o meu amigo conselheiro do Conselho Estadual Oroso, é que muitas doenças raras poderiam ser evitadas porque ser uma questão genética, a pessoa não sabe que tem e vai disseminando cada dia mais essa doença rara, e aí a sequela delas são tornar a pessoa com algum tipo de deficiência. Então nós estamos aí imbuídos nesse assunto tão importante que são as doenças raras, por isso que nós estamos aqui hoje para prosseguir juntamente com todas as pessoas que estão aí voltadas para esse tema e realmente levar os direitos das pessoas com deficiência, principalmente o diagnóstico precoce, enfim, tudo aquilo que pode diminuir ao aumento cada dia mais e mais das pessoas com deficiência. Não poderia deixar de agradecer até ao vereador Marco Aurélio. Já tive, vereador, há um pouco tempo que nós estamos aí, já tive grandes informações a respeito do teu trabalho voltado para as questões das pessoas com deficiência, em especial as doenças raras. Nós precisamos de homens públicos que realmente não queiram que sentar nas cadeiras onde assim a população os elege, para que eles possam se beneficiar a si próprio. Nós precisamos de homens públicos como o doutor, posso chamá-lo de doutor Marco Aurélio, porque verdadeiramente são pessoas que disponibilizam seu tempo para tratar de temas tão importantes que são, no caso, as doenças raras e as pessoas com deficiência. Continue, Dr. Marco Aurélio, nessa nossa caminhada, e com toda certeza, eu sempre digo, as pessoas às vezes não têm deficiência, mas elas, com toda certeza, se Deus os permitir que elas consigam chegar à velhice, elas ficarão com algumas digamos, dificuldades, e essas dificuldades se transformam em deficiências, como a própria palavra diz, um déficit vai ter dificuldade no caminhar, vai precisar de remédio. Eu com 40 anos já estou aí precisando aí dos hipertensivos e assim vai. Então todos nós vamos ficar com algum tipo de deficiência. E são pessoas como o Dr. Marco Aurélio que reconhecem a nossa luta e prosseguem na nossa batalha. Também agradecer também imensamente ao Dr. Zé Eduardo Fogolin Passos, coordenador-geral de média e alta complexidade do Ministério da Saúde, responsável aí recentemente pela organização que possibilitou a portaria 199 de atenção integral às pessoas com deficiência rara. Por isso que eu prossigo na vida pública e principalmente agora no Conselho como voluntário sem ganhar nada, porque a gente consegue enxergar pessoas que se utilizam dos cargos públicos para auxiliar aqueles que verdadeiramente precisam de algum apoio. E esse o intuito. Todos nós que estamos na vida pública devemos enxergar não somente o lado material, mas o lado espiritual. Nós estamos sendo usados por Deus para que possamos ajudar o próximo. Então poderia também deixar de agradecer a nossa deputada Vanessa Dão, recentemente aí mãezinha, disponibilizando também seu tempo
poderia estar o tempo todo com sua filha recém-nascida, mas também está conosco nessa grande luta. Tem vários projetos aí na Assembleia Legislativa voltados para as pessoas com deficiência. É mais uma pessoa nessa grande guerra que nós temos da inclusão social, pessoa que batalha conosco à frente dessa grande luta voltada para os nossos interesses, o interesse das pessoas com deficiência. Digo nossos interesses, porque eu também tenho a deficiência, tenho sequela de poliomielite e recentemente sou voluntário da pesquisa na Universidade Federal do Estado de São Paulo, a Unifesp, na pesquisa da síndrome pós-pólio. Eu falo até brincando que estou um ratinho de laboratório da Unifesp, estamos tomando aí uma medicação para ver os efeitos, retardar os efeitos da síndrome pós-pólio. Enfim, não poderia também deixar de agradecer aí a Maria Cecília, presidente da AFAG, que também disponibiliza todo o teu tempo nessa causa tão importante que é não somente falar das doenças raras, como diagnosticar esses problemas que, com toda certeza, quebram uma sequência genética. Quebrando essa sequência genética, nós estamos caminhando para aquilo que todos nós almejamos, que é a vontade de Deus, que todos pudessem ser perfeitos. Na graça de Deus, todos nós já somos perfeitos. Agradeço imensamente, Marcos, mais uma vez, a oportunidade de poder discursar. Eu amo o microfone, discursar aí e falar de pessoas que verdadeiramente lutam em nossa causa. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado. Hoje ele foi vereador e ficou com as sequelas aí. Queria passar a palavra aos cumprimentos iniciais, já agradecendo desde 2010 e 2009 a deputada Vanessa Adamo o suporte que ela dá no estado de São Paulo para a gente, né? O primeiro evento de 2012, né, nós fizemos lá na cidade de Mauá, na Câmara Municipal de Mauá. Ela mobilizou lá toda a região dela para poder falar dessas áreas. Muita gente está aqui, esteve lá, foi muito interessante, a gente agradece novamente. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Prazer imenso estar aqui, Marcos. Eu acho que quando se faz um trabalho com amor, quando se busca realmente a verdade, e quando se tem união, porque aqui eu vejo união entre poderes, temos representações aqui do Poder Municipal, Poder Legislativo Municipal, Poder Legislativo Estadual, o Nilson pelo Conselho Estadual, o Poder também do Governo Federal, né, da esfera federal, temos médicos, temos associações, temos pessoas que são portadoras de deficiência ou têm doenças raras, todos imbuídos num único sentido, de buscar informação, de trocar informação, de saber que existem outras pessoas que passam por esse problema e que, principalmente, existem mãos fortes, umas ligadas, uma mão dando a outra, fazendo essa corrente que é tão importante. Então, quero cumprimentar todos da mesa, o Dr. Fogolin, o Dr. Marco Aurélio, vereador, eu fui vereadora na cidade de Mauá, isso já faz algum tempo, já com 21 anos, hoje deputada. Cumprimentar a doutora também, Maria Cecília, o Nilson, Marcos, e dizer que essa luta é uma luta de todos. Quando se fala de doenças raras, se fala de 13 milhões de pessoas em nosso país. Não são poucas pessoas, são pessoas que muitas vezes esperam 7, 8 anos, 9 anos para poder ter um diagnóstico correto. E que peregrinação, de médico em médico, de luta, e principalmente sentindo a dor daquele ente querido, ou sua própria dor, de ter algo que está interferindo na sua vida e que muitas vezes não há uma palavra que diga o que é que eu tenho, o que aquela pessoa que eu amo tem, como é que eu posso tratar isso, de onde vem isso. Ainda há muita desinformação, ainda há muita desesperança, porque vocês, mais informados, buscando essa informação, buscando essa união, estão aqui hoje. Mas quantas pessoas que têm doenças raras, quantos familiares que acompanham pessoas com doenças raras, não estão hoje dentro de suas casas, sem saber o que fazer, sem saber que existem uma legião de pessoas que, como elas, também se preocupam, que buscam informação e que precisam de ajuda. E essa ajuda, um pouco dessa ajuda, que todos nós que estamos aqui podemos dar. Eu, como deputada estadual, tenho uma ligação muito forte com as leis do Estado de São Paulo. E sou autora, me permite dizer, Marcos, do projeto de lei, que se tornou lei, do Dia Estadual da Esclerodermia, que é uma doença inflamatória que ataca o tecido conjuntivo, e também é uma doença rara, e que muitas vezes também se demora para ter o diagnóstico. Então, dia 29 de junho é o dia estadual, foi colocado no calendário do Estado de São Paulo por um projeto de lei meu, e veio de uma indicação, de um pedido de uma pessoa que tem a filha com esclerodermia. Então, eu me coloco à disposição de vocês, em que sentido? Na parte, vamos dizer assim, mais prática, o que vocês precisarem, depois eu posso deixar os cartões com vocês,
de projetos de lei que vocês têm interesse que eu apresente no Estado de São Paulo, ou de questões que vocês gostariam que fossem debatidas no nosso Estado, na Assembleia Legislativa do Estado, e vocês possam nos procurar, meu gabinete está de portas abertas. E Marcos, passar um pouco de informação do nosso evento em Mauá. Sim. E dizer, traga um abraço da Niedja, que com 18 anos ela esteve no nosso evento lá, ela era mais jovem, mas hoje tem 18 anos, trabalha, faz faculdade. Quando nós fizemos a palestra em Mauá, com muitos profissionais, nós tivemos o conhecimento de uma jovem, de uma moça que precisaria de uma cirurgia nos Estados Unidos, e ela estava realmente desesperançosa, chorou muito, todos nós choramos quando ouvimos o relato dela. Ela estava de máscara, eu lembro bem. Ela tem uma leucemia rara, né? Exatamente. E ela veio nos pedir ajuda no evento das doenças raras, naquele evento de Mauá. E todos nós nos reunimos, conseguimos recursos para fazer a cirurgia nos Estados Unidos. Ela fez a cirurgia, se recuperou, hoje faz faculdade, trabalha, e pediu para que eu trouxesse um abraço naquele momento, daquele evento, que pôde salvar uma vida. E quantas vidas nós podemos salvar com eventos como esse? Então, que Deus abençoe a todos. Eu deixei minha neném de 3 meses, sou uma mãe recente ainda, Marcos. Deixei minha neném lá em Mauá com minha sogra para vir aqui, porque sei da importância desse dia, uma semana importante de conscientização. Muitas vezes, quando se fala de projetos de lei que institui um dia de conscientização das doenças raras, algumas pessoas não entendem a importância. Não, mas um projeto de lei para instituir um dia, no que isso é importante? É importante porque quando se institui um dia para debate, conscientização, aquele dia é um dia que propaga informação. Então ele vai fazer com que aquela informação se propague para os outros dias do ano e nós possamos ter mais e mais pessoas que enfrentem melhor o problema e garantam qualidade de vida. Quando se descobre o que a pessoa tem, mesmo que muitas vezes não tem cura, é possível iniciar o tratamento muitas vezes e gera uma qualidade de vida. O difícil é não descobrir, o difícil é não saber, o difícil é a insegurança, é a desinformação, e muitas vezes isso se arrasta durante anos. Então, que a gente possa combater isso com palestras como essa. Que Deus abençoe a todos, obrigada, Marcos, parabéns a todos que compõem a mesa e que nós possamos fazer a diferença. Eu costumo dizer, cada um de nós, não precisa ser pessoa pública, cada um de nós, dona de casa, comerciante, professor, médico, se todos nós fizermos com amor o que nós nos predispomos a fazer, nosso trabalho do dia a dia, quer dizer, saber ouvir as pessoas. Hoje é tão difícil, Marcos, as pessoas correm muito de um lado para outro, todo mundo estressado, todo mundo tem o que fazer, tem trabalho, tem que conciliar com a vida doméstica, com a família, e às vezes as pessoas perdem a capacidade de ouvir umas às outras. Eu sempre digo que a capacidade de ouvir tem que estar presente nas salas de aula, nos consultórios médicos, que a gente sabe muitas vezes que o médico, naquele monte de gente que tem para atender nos postos de saúde, acaba não examinando direito, não olhando para os olhos daquela pessoa. Às vezes o político, quando é eleito, por isso que a gente tem que olhar bem quem é o político, às vezes perde essa capacidade de enxergar, de ouvir, de entender, de saber qual é o problema. E aqui eu vejo as pessoas que sabem ouvir, querem ouvir e que sabem compartilhar. Então todos nós temos essa capacidade e eu tenho certeza que é essa capacidade que nos move para frente. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos. Obrigado. A gente não escolhe trabalhar com doença rara, as coisas vão aparecendo, aparecem na vida da gente. Quando o meu blog começou em 2009, né, a gente teve uma reunião, tinha eu, a Zenilda e mais uma menina. Né? Meu blog no primeiro mês teve 36 visitas. Eu falei, tá bom, né? Vamos tocando. Eu recentemente comemorei 1 milhão de visitas. Né? Hoje eu tenho 700 pessoas todo dia que entram no meu blog para pesquisar sobre doenças raras. Se eu tivesse parado, a gente não tinha dado oportunidade, não tinha conhecido as entidades, as crianças que têm doenças raras. A gente está com uma mãe que eu conheci na última vez e a filhinha dela também está para ter o diagnóstico, ainda está naquele espaço de ser diagnosticada com doença raríssima e a gente está tentando ajudar e cuidar. Então, doença rara são pouquinhas coisas mesmo. A gente vai de pouquinho em pouquinho aprendendo. Bom, nesse momento eu queria passar a palavra até para falar bastante sobre a portaria, que todo mundo tem curiosidade, sobre a divisão que foi feita, e as nossas palestras vão ser feitas baseadas no que a portaria determinou, nos segmentos que a portaria determinou, e dar os parabéns também pelo trabalho do Ministério da Saúde, Dr. José Eduardo Fogolim Passos, coordenador-geral de média e alta complexidade do Ministério da Saúde. Uma salva de palmas. Se eu quiser falar aqui na frente, eu tenho microfone.
Eu sei que o senhor vai adiantar um pouco. Bom, pessoal, esse é um dia que para mim tem um significado, esse mês tem um significado muito importante na minha vida. Eu vou começar, tenho muito a falar, né? Quero saber quanto tempo eu tenho para falar aqui, porque eu tenho essa mania, daqui a pouco o pessoal vem, ontem a gente estava num evento também, e uma plaquinha sempre surgia na minha frente, assim, eu vou ler em 5 minutos, e os meus 5 minutos, meu amuleto demora, a areia demora para cair. Então, bom, acima de tudo, eu quero parabenizar o evento de hoje, em nome do Marcos, que sempre esteve com a gente durante todo esse período que a gente construiu uma política pública, a participação dele foi fundamental, mas acima de tudo, cumprimentar ao vereador, Dr. Marco Aurélio Cunha, parabenizar não somente por essa iniciativa, por esse evento, mas por todas as ações que fez no campo da saúde. É meu colega, profissional também na área médica, também numa área da ortopedia, e eu gostaria de parabenizá-lo por todas as ações na saúde, no esporte que representa a saúde, e também por ter acolhido todos esses anseios em vir discutir diuturnamente, durante todos esses períodos, a questão das pessoas e famílias de pessoas com doenças raras. Então, parabéns enorme por essas iniciativas, e isso é fundamental. Também a nossa deputada Vanessa Damo, não somente por essa fala que ela disse, eu acho muito importante, eu achei uma fala de muito carinho, que teve algumas informações muito técnicas, mas com muito carinho, eu até anotei. Eu da área médica, eu também já não lembrava muito a questão dos termos que a senhora usou, mas eu achei muito carinhoso. E assim, eu gostaria de parabenizar também, recente mãe, sua filhinha, e que a sua filha nasceu num ano em que nasceu uma política pública. Então, vários sonhos nasceram nesse mês, de várias famílias, de várias pessoas, que tinham todo esse anseio por esse passo da saúde pública, por essa dívida eterna que nós tínhamos na saúde pública, que foi justamente a política pública de atenção integral às pessoas com doenças raras. E aí eu digo, tanto ao Dr. Marcos, como à nossa deputada Vanessa, da importância do parlamentar, para que agora a gente tenha as discussões, tanto no coletivo legislativo, tanto no coletivo, dentro das câmaras municipais, que leve esses anseios dos conselhos municipais de saúde, dos conselhos estaduais, do anseio dessa população aqui, que traz a sua iniciativa. E agora a gente tem um outro caminho, que é o caminho da implementação da política pública, e a importância do parlamentar para que a gente possa induzir e também levar essa esfera de discussão, porque não foi fácil. Quando a gente começou a discussão de uma política pública de atenção às pessoas com doenças raras, várias pessoas do âmbito profissional, como no âmbito público da carreira política, sempre falam, mas uma política para doenças raras, Então nós temos sim que cada vez mais, e o papel do parlamentar é fundamental. Nós temos na semana que vem um evento, eu tive a oportunidade de ter várias discussões com diversos colegas parlamentares, o senador Eduardo Suplicy, que também sempre trouxe essa causa de apoio às pessoas com doenças raras, também outros deputados, e a semana que vem tem um evento na Câmara, no Congresso Nacional, relativo, alusivo a essa discussão, e a gente tem cada vez mais fazer com que essa sensibilização chegue a todos os gestores, a todas as pessoas profissionais e também aos parlamentares que têm um papel fundamental na política pública e na saúde pública desse país. Ao colega Ronilson Silva, presidente do Conselho Estadual de Assuntos da Pessoa com Deficiência, querido Ronilson, é importantíssima a função que hoje você está no Conselho, você tem junto ao Conselho, porque a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras transversaliza e tem uma relação visceral com a rede de atenção à pessoa com deficiência, com as necessidades que esta rede traz para o cuidado, e a importância que o cuidado à pessoa com doença rara, ela não se exprime apenas na política, é transversal às demais políticas, que a necessidade como cidadão, como direito em saúde, continua independente de uma política para essa lógica. Nós temos necessidades na atenção básica, e vai ter necessidade, vai precisar do SAMU 192, vai precisar da urgência, vai precisar das portas dos hospitais, continua tendo acompanhamento
em relação a todas as necessidades, e a reabilitação e habilitação, muitas vezes, uma atenção especial nesse processo habilitador e reabilitador. Então, a transversalidade dessa política com a rede de atenção à pessoa com deficiência é fundamental. Então, levar essa discussão e essa proximidade sempre existiu. A minha colega do Ministério da Saúde, a doutora Vera Mendes, que vem conduzindo as discussões da rede de atenção à pessoa com deficiência, já tem participou, construiu conjuntamente, né, a política pública aqui que a gente vem apresentar. Então essa parceria é fundamental que leva. Então, qual o papel de toda essa rede, dessas discussões, para que a gente possa aproximar ainda mais? Doutora Maria Cecília, e aí eu gostaria de agradecer durante todo o período que a gente teve das ações, das discussões, das conversas, em nome dela agradecer a todas as demais associações. Se eu for aqui enumerar todas as associações, eu gostaria de ficar até amanhã, né, em um período um pouco mais, mas eu tenho um carinho enorme. A minha formação na área médica não me deu o conhecimento no banco da faculdade da Universidade de São Paulo, o conhecimento que eu tive com essas pessoas. O reconhecimento, principalmente, da sensibilidade e da necessidade que nós temos como profissionais de saúde, como gestores públicos, de reconhecer verdadeiramente o que se pede numa política pública. E posso dizer a cada um de vocês aqui presente, a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, ela foi uma política verdadeiramente representativa. Ela começou no chão de fábrica, como a gente diz. Não foi uma política discutida, construída apenas com os gestores, apenas o Ministério da Saúde traçando a diretriz e depois colocando, publicando e fazendo da nota fria da letra uma vontade. E sim o contrário. Como assim o Sistema Único de Saúde pede que seja representativo? E a representatividade social da participação popular se deu desde o primeiro dia de 2012, quando nós instituímos um grupo técnico para a instituição da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. E lá começou o nascitouro de toda essa política. Quem construiu essa política foram vocês, pessoas e familiares representativas, uma parcela significativa e importante da população brasileira. Essa sim é uma política pública construída com a parcela da população. Então isso me trouxe grande riqueza e reconhecimento. Então vocês construíram as suas políticas. Porque assim como direito e liberdade se conquista. E assim foi como a gente discutiu largamente ontem no evento, e o professor Marcos Burle e o deputado Renato Simões comentou, das conquistas e direitos, e a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras foi uma conquista de vocês, do trabalho de vocês, um reconhecimento do dever público para com a política de atenção integral. Então eu agradeço, e sempre tenho esse agradecimento, e levo dioturnamente para o resto da minha vida o quanto foi enriquecedor trabalhar com cada um de vocês. Então eu agradeço pessoalmente ao Marcelo, a Adriana Dias, a Adriana, a Marta Carvalho, a Carmen, a todos, e aqui eu peço desculpas por não poder falar todos os nomes, mas vocês sinceramente trouxeram uma política pública para o Sistema Único de Saúde. Então esse valor fundamental, a política, ela está instituída, ela, como toda política pública, ela é dinâmica, ela tem a sua plasticidade, ela vai cada vez mais se reformulando, mas isso é política pública. Cada vez mais a gente tem que chegar num território nacional que é diverso, de culturas, de pessoas, de realidades, de logísticas, que é o nosso Brasil. Aliás, o Brasil é o único país do mundo